Show. Gravando. Bom, gente, mais uma vez, boa noite a todo mundo que está chegando aí, né? 7h05, já estamos com 5 minutos aí de tolerância, então acho que já está na hora da gente começar. Bom, tô duplamente feliz hoje aqui, porque, né, é nosso primeiro evento oficial, na verdade, né? Fora o evento de lançamento da comunidade, que foi há alguns meses atrás, né? Então, já temos, né, nós tínhamos bastante gente confirmado, de repente o pessoal ainda vai entrar um pouco atrasado, mas minha primeira alegria por esse evento é por já ser o nosso primeiro evento oficial. É um assunto que eu acho que, como a gente viu em algumas pesquisas que a gente soltou lá dentro da comunidade no LinkedIn, a maioria da galera que está aqui na comunidade está entre júnior, começando a ser pleno, né? Então é um assunto de que, trazendo assim, alguém com uma relevância tão grande, né, e mostrar realmente o que a pessoa que contrata, a pessoa que no final decide pela escolha de um júnior está esperando, né, de tal designer ali. Então, né, é muito interessante já começar a nossa comunidade com esse assunto, justamente para abordar até muitos mitos, né, do que as pessoas, né, de quem está começando na área, acha que precisa melhorar e não precisa, ou enfim, né, o Bruno depois vai passar aí por ponto a ponto. E meu segundo motivo de felicidade hoje é porque o cara que está falando hoje é um grande amigo meu, já tive a oportunidade aí de trabalhar com ele em 2 oportunidades, e, né, o cara é sensacional, acho que tem muita coisa para passar para a gente aí hoje, né? Então, galera que está começando aí, aproveitem, a gente tem um cara, assim, sem igual aqui hoje para dar várias dicas bem legais aí para a galera. Bruno, tá contigo, irmão. Boa, deixa eu desmutar aqui, né, para não fazer besteira. Eu não sou muito de participar de eventos, né? O Fabiano sabe disso, mas assim, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Quem sabe, né? Eu acho que isso destrava aí uma frente de atuação em mim. Então, assim, primeiro, só desculpa se eu falar muito rápido ou lento demais, etc. Como o Fabiano falou, fiquem super à vontade, né, para trazer esses feedbacks, levantar a mão aí, trazer perguntas, etc. Aí, Fabiano, eu não estou, né, olhando o chat, não estou vendo a minha apresentação aqui, então qualquer coisa você me grita aí, tá bom? Não, eu vou. A gente vai deixando, tipo, deixa as perguntas ali, a gente vai mantendo ali a tua linha do tempo, e no final a gente, se precisar voltar alguns slides e tal. Mas aí pode deixando as perguntas ali no chat, galera, que eu vou coletando aqui e vou organizando, tá? Legal, boa. Então, bom, espero que esse papo seja massa, e muito obrigado por estar aqui para a gente fazer essa troca hoje, né? Eu sou o Bruno, eu tenho 37 anos, né? Eu trabalho como designer já há 21 anos e comecei como web designer lá atrás. Eu acho que muita gente nem deve saber o que é isso hoje em dia mais, mas ou não participou dessa aventura. E eu comecei a minha vida praticamente fazendo sites, né, por conta própria, como freela e tudo mais. Depois entrei numa empresa, numa produtora, basicamente estava começando em São José dos Campos. Eu sou do Vale do Paraíba. E fiquei lá por 11 anos, né, nessa empresa, onde eu me tornei sócio. E depois eu acabei, né, vindo para cá, para São Paulo, né, e atualmente eu estou como design lead na D3. Né? A gente trabalha com algumas grandes empresas hoje, fazendo basicamente transformação digital dentro das empresas através de produtos digitais. Né? Então, a gente não é uma produtora, não é uma agência, né, digital, uma consultoria, né? A gente põe a mão na massa junto com os nossos clientes. Tá? Então, eu brinco que o design, ele sempre me abriu portas e me fez passar, né, por várias áreas diferentes durante esses 21 anos que eu trabalho com isso. Então, tenho a oportunidade de estar hoje trabalhando na D3, tive a oportunidade de ser head de design também na Meiuca durante um período. Trabalhei aqui, né, com alguns projetos para a MRV, onde a gente fez a plataforma habitacional digital para os clientes MRV. Fiz um trabalho para a AMA, que é uma agência de modernização administrativa em Portugal, né, onde, inclusive, eu também tive a oportunidade de trabalhar com o Fabiano. E um projeto que eu trouxe aqui também, de um projeto que eu fiz para Yunus, né, uma ONG da Alemanha. Aí, ali eu trabalhei num projeto fechado, basicamente, que era para montar a base de design, né, e desenvolver, basicamente, o website mundial da ONG. Então, o meu contato nas redes sociais é sempre Bruno TL Silva,
e se quiser trocar uma ideia, então fica super à vontade. Hoje eu basicamente fico um pouco mais próximo do LinkedIn, estou tentando inclusive dar uma distanciada das redes sociais, mas ainda é o melhor canal para a gente se falar, então fica super à vontade para me adicionar lá e para a gente bater um papo, tá bom? Acho que assim, antes de tudo, eu queria trazer a minha visão sobre júnior, sabe? Eu acho que isso é importante, né? Porque a gente tem no mercado muitas definições sobre um profissional júnior e cada empresa, cada tamanho de estrutura, né, cada profissional, inclusive, tem uma leitura um pouco diferenciada sobre o que é júnior. Então, assim, eu me apropriei desse assunto, né, do que um lead espera de um júnior, eu trouxe para mim o que eu, como lead, esperaria de um júnior. Então, acho que nada mais justo que eu trazer essa minha definição, o que eu acredito sobre esse pedaço da nossa jornada aqui, né, esse recorte da nossa jornada. Então, assim, para mim, o júnior, ele está mais ligado aqui ao quanto ele, de fato, se aproxima, né, ou está próximo, né, aliás, né, o profissional de design, a sua maturidade está mais ligada a isso, ao quanto ele está próximo da estratégia. Quanto menos experiência tem, mais próximo apenas da execução, né? Então, o júnior, para mim, é esse profissional que ainda está permeando esse lugar de execução, sabe? Então, lógico, pessoas que acabaram de sair ali da faculdade, ou então estão fazendo uma migração de carreira, estão entrando no mercado de trabalho, né? Então, e assim, o quanto de fato, dentro de uma estrutura, eles conseguem estar próximo, né, de uma estratégia. Aí sim, estratégia não só de negócio, mas a estratégia também do produto, sabe? Então, se você, né, faz parte de um time específico, uma squad específica que cuida de um pequeno recorte dessa jornada, o quão próximo você está das tomadas de decisão sobre esse recorte, sabe? Quais são os próximos passos, quais são as prioridades, quais são os ponteiros que a gente quer mover de fato com o nosso trabalho, com as nossas entregas. Então, para mim, o profissional júnior, né, ele está um pouco mais distante dessa parte estratégica e mais ligado ali a função de execução, tá? Então, tem a ver um pouco com tempo, com hard skills, soft skills principalmente, aliás, tem a ver com o tempo mais ligado ao, sabe, aquele lance de horas de voo que você tem, né? Então, quanto mais experiência, mais bagagem, mais ferramental você vai criando para lidar com situações adversas, né? E também a sua mente vai ampliando um pouco mais, né? Tendo uma visão mais holística sobre o lugar que você está, o tamanho do seu impacto. E aí, com isso, você consegue ir mais profundo, tá? E aí você começa a se aproximar dessa parte mais estratégica. Então, é basicamente por aí. Acho que assim, nos lugares que eu trabalhei, nem sempre, né, a gente vai ter uma estrutura pronta para a gente chegar como júnior e ter um mentor e etc. Ter, né, uma pessoa líder próximo de você, né, te colocando ali os desafios e trazendo você para dentro da estratégia. Às vezes você já vai ser colocado nesse lugar mais duro, né? Então, assim, acho que acho que até um primeiro toque aqui que acho que é legal trazer é para a gente evoluir e não ter vergonha de se comunicar, né? Então, se a estrutura não traz isso, né, próximo da gente, se a gente não consegue ter alguém que vai nos ajudando nessa trajetória, busca no mercado mesmo, né? Então, né, não tem vergonha, sabe, de chamar alguém no LinkedIn mesmo, de mandar uma mensagem, de perguntar, de querer saber como que é mais ou menos o processo, como que é o dia a dia e etc. Acho que esse seria um primeiro toque já para as pessoas que são júnior ainda, né? Começarem a ter um pouco mais de contato com a área, mesmo ainda ou não atuando numa empresa que você ainda deseja e etc, né? Acho que é começar ali a fazer esse tipo de trajeto, tá bom? Com isso, eu acho que fazer essa apresentação do que eu espero de um júnior com 3 palavras, eu acho, sabe? Que permeiam toda a nossa jornada. Assim, como eu falei, né, como lead, o que eu espero de júnior, eu separei aqui em 3 tópicos, que é basicamente na parte de portfólio, né, então o que eu espero analisar, o que eu espero entender na parte de um portfólio, durante a entrevista, e aí eu coloquei naquela durante a lida, né, quem assiste Pantanal tá ligado, né, eu assisto, então durante a lida aí, né, durante o nosso dia a dia, dentro desses 3 assuntos, né, eu vou trazer alguns tópicos, e o primeiro deles é sobre personalidade, né? Eu acho que e aí personalidade no portfólio, que eu quero dizer aqui, é às vezes até antes do próprio portfólio chegar, né,
nas mãos do lead, sabe? Na escolha, às vezes, do canal, inclusive, que você vai entrar em contato com essa pessoa, na escolha da forma com que você vai se apresentar. Eu acho que aqui já começa o nosso trabalho, sabe? Aqui já começa, de fato, a tomada de decisão do lead, né? Como você se apresenta, né? Então, você vai enviar um e-mail para a pessoa, você vai enviar um e-mail para a empresa e etc. Como é que você vai fazer isso, né? E assim, eu me lembro de quando eu, né, resolvi entrar na Focus, que foi a empresa que eu acabei, isso, né, nos meus tempos de júnior, era uma vaga para web design, e eu mandei um e-mail para o Edu, né, que na época era meu sócio, né, acabou sendo meu sócio, como se fosse uma carta, né? Assim, eu contava nessa carta, né, eu contava uma história meio que mostrando como poderia ser uma boa aventura a gente trabalhar junto, sabe? O que nós poderíamos construir juntos, né? E que se ele pegou essa carta que eu deixei debaixo de uma frestinha da porta, leu essa carta, se interessou por aquilo, se sentiu curioso, que ele pudesse abrir essa porta para que a gente se conhecesse mais e etc. Né? Então, hoje eu acho que pode até parecer meio ridículo isso, não sei lá. Mas eu acho que assim, funcionou nessa época, funcionou muito bem, sabe? Eu acredito que ele estivesse lá com alguns currículos na mão e etc. E eu lembro que quando ele entrou em contato comigo, ele falou, olha, eu acabei de fechar a vaga, eu já contratei uma menina designer aqui, etc. Mas eu gostei da forma que você se colocou, que você se apresentou para mim, tá? Vamos trocar uma ideia, né? E aí, ele me chamou, ele abriu o escritório ainda, a empresa estava nascendo. Eu lembro que eu morava em Taubaté e a entrevista era em São José. Meu pai que me levou, inclusive, nessa entrevista. E super funcionou, sabe? O nosso papo foi muito bom ali, né? E aí eu acho que esse é um outro ponto, que assim, o júnior, né? Nós, na época, eu também me colocava nesse lugar de júnior, a gente não tem vícios de mercado, sabe? A gente não tem aquele lance a gente vai perdendo um pouco a nossa autenticidade no mercado, tentando, né, se estabelecer dentro de alguns padrões, olhando o que é uma trajetória de sucesso e etc. E o júnior não tem isso. Eu acho que isso é muito importante a gente não perder, né? Lá nesse comecinho dessa história, sabe? Então, como você se apresenta, como você se coloca, etc. Porque um profissional, quando está buscando um júnior, né? Eu acho que ele espera isso também, sabe? Eu acho que para mim, o júnior dentro de empresa é uma ótima oportunidade para a empresa, de fato, dar um refresh, inclusive, na sua energia. Porque vem outra, né? Acho que, às vezes, até outra geração, né? Então, assim, eu acho que ter essa autenticidade, sabe? Essa personalidade é muito importante aí nesse primeiro contato. E aí, logo depois, acho que cai um pouco sobre personalização, né? Aqui, num volume menor, mas assim, se você vai trabalhar com ou é um site, ou é um PDF, ou é um e-mail, que você vai passar uma lista de links, etc., eu acho que vale você entender com quem você vai falar, qual é a empresa que você está indo e tal, e personalizar um pouco essa mensagem. Aqui a gente também tira um pouco dos atritos, sabe? Eu espero, assim, receber contato, né, um material um pouco mais personalizado, um pouco mais dentro da minha realidade, sabe? E no Júnior, eu acho que sim, tem esse lugar, né? Normalmente o Júnior não tem uma massa de conteúdo grande para compartilhar, né? Então, assim, dá para ser, é uma pergunta que sempre vem, né? Dá para fazer com cases fake, sabe? Com fantasmas, né? Com alguma coisa do tipo? Super dá. Eu realmente eu até espero que seja isso, né? Que vários dos trabalhos ali que você traga sejam de experimentos pessoais, né? Eu acho que é isso, assim, não tem como ser júnior e você esperar que a pessoa te traga aqui uma lista de 15 cases mundiais, não adianta, não é isso, né? Então, nesse momento, eu realmente, eu acho que o lance do fake é importante, né? E, assim, porque o case pode ser fake, o resultado ali pode não ser real ali, não vai para o ar e etc. Mas o processo, ele é sempre real. O processo não dá para ser fake. Né? Então, isso é muito legal, assim, sabe? Porque daí já ajuda a gente a começar a entender um pouco mais da forma de raciocínio, né? E aí, assim, 10, 15, porra, sinceramente, a pessoa não vai passar uma noite lendo cases, né, de alguém, sabe? 2, assim, é pouco demais, porque também não dá pra gente ter essa visão, sabe? Do como você pode ser versátil, né? Então, é importante ter pelo menos 2, 3 ali. Acho que assim, a partir
foram cases bem feitos, 3 cases já me satisfaz. Eu acho que eu já consigo, a gente já praticamente já toma essa decisão, sabe? Se a gente vai adiante ou não. Então, acho que essa personalização é relevante para esse ponto, né? E é claro, né? Então, imagina que você me trouxe uma mensagem com uma personalidade, você já chegou com o pé na porta de certa forma, e eu, quando eu acessei ali, eu vi seu conteúdo, sua apresentação e etc., ela vi minimamente personalizada para mim, o mínimo que eu espero é que seja maravilhoso. Brincadeira. É um refino, né? Acho que assim, independente do nível que a gente está, a gente sabe o que é um refino, sabe? Eu acho que assim, o detalhe, ele realmente importa, né? Ele importa mesmo. Então, certo cuidado, né? Então você vai apresentar eu avalio muito isso. Se chega um portfólio e etc., eu vou olhar o case, mas antes do case, eu vou olhar o portfólio, sabe? Eu vou olhar, né? Eu vou olhar ali o que está sendo entregue para mim, né? Como que está organizado, um pouco sobre a hierarquia e etc. Eu vou olhar. E aí tem algumas coisas que são, né, independente do nível, mas assim, são simples da gente trazer, né? Eu vou fazer um site, então eu vou me preocupar em esse site ter no minimamente um hover, os botões, se ele for para celular, ele ter ali, né, uma orientação vertical, as imagens serem mais verticais, etc, sabe? Tipo, né, ter ali um mínimo de um SEOzinho feito ali, então, title correto, sabe? Ter uma estruturazinha correta ali, né? E independente da área que a gente está falando aqui, né? Então, se eu vou apresentar uma campanha, se eu sou, né, vou fazer uma redação, vou apresentar conteúdo, etc, não sei. Monta a mensagem de maneira completa, sabe? Tem um lance que não tem condições de você trazer hoje um case que você vai mostrar, um exemplo com placeholder de imagem, sabe? Tipo assim, não tem jeito. Com lorem no texto, né? Tudo importa, tudo faz parte da mensagem. Então, acho que eu realmente, em qualquer nível, mas eu avalio isso, sabe? Eu acho que é importante a gente ter esse refino, né, no que a gente está passando adiante. Tá? Então, para mim, isso é um ponto importante. E, por último, aqui na parte de portfólio, falar um pouco sobre os processos, né? Então, é claro que eu não espero, a gente não espera um TCC, né? Chegar, vou falar de putz, o cara pegar aqui da Bíblia do design quando ele vai apresentar um case. Ainda mais quando a gente está falando de júnior, normalmente a gente não tem bagagem mesmo, né? Para explicar tudo, argumentos, etc. Conhecimento, né? É natural, a gente está ali nesse processo, muitas vezes, como eu falei, com cases até mesmo de experimentos nossos, né? Mas hoje em dia não dá para a gente só olhar para a entrega final, não tem como mais, sabe? Eu acho que realmente quando eu montava os meus portfólios em época de júnior, eu fazia muitos, cara. Acho que os maiores experimentos que eu fiz foi dos meus portfólios, eu devo ter feito uns 70, mudava cada semana praticamente. Dava para seguir nessa linha, sabe? Porque a gente até não tinha tanto conteúdo mesmo sobre estrutura, sobre design, sobre processo e etc. Pouquíssimas formações, né? Não tinha muita coisa. Hoje a gente tem muita coisa aí à nossa disposição, então minimamente a gente conhece, né, os processos, sabe? A gente já ouviu falar, a gente consegue levantar aí, né, em algumas pesquisas como que a gente aplica os processos de design. Então, como eu falei lá atrás, né, na parte de personalização, tipo, se você vai trazer no refino, você vai trazer um case fantasma ali, um case fake, como eu falei, o processo não é fake. Então, dá para fazer, sabe? Dá para explicar pelo menos o seu racional, como você chegou até aqui e citá-los, né? Então, fiz isso, fiz umas personas aqui por causa disso, trabalhei uma jornada, né, uma experiência por causa disso, daquilo e etc, sabe? Dá para você trazer e pensar no portfólio, né, alguns processos que você tenha vivenciado. Então, dá para você fazer teste com o usuário, dá para você fazer uma pesquisa, né, um desk research, dá para você fazer uma entrevista com algumas pessoas, dependendo dos cases, dá para você validar uma hipótese com amigos e etc. Então, tudo isso é só registra e traz no portfólio, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Nessa parte do portfólio, a gente está buscando saber mais o que, né? Você já foi capaz de fazer, e no geral, assim, como você consegue valorizar, sabe, o quanto de orgulho você tem, né, do trabalho que você está demonstrando, e quais são, principalmente, ali, as suas forças técnicas, né? A gente está falando mais aqui dessa parte técnica, de hard skill e etc. Nesse primeiro momento, pelo menos no meu caso, assim, eu olho muito para esse lugar aqui.
E depois, né, na entrevista, nos próximos passos, aí sim eu vou descer, né? Então, eu não fiz um site completo, sei lá, eu só fiz tal coisa. Eu já estive, né, numa outra empresa, como júnior também, etc. E eu fui responsável, sei lá, por esse pedacinho aqui da experiência, esse pedacinho da jornada, sabe? Então, assim, ok. Só que até se você tiver feito só um botão, tem um processo por trás do botão, sabe? Acho que dá para explicar. Pô, como é que você fez? Você fez um rabisco antes? Você fez uma pesquisinha lá no Google? Buscou algumas referências antes? Prototipou algumas coisas no Figma aí, né, e testou com alguns amigos, pensou na área de clique desse botão e etc. Todos esses detalhes, né, vão aparecer nesse momento de detalhamento na entrevista, sabe? É aí que a gente vai atrás mesmo de tentar entender, né, o que tem por trás. E nesse momento, pensando nessa linha de raciocínio, né, o que eu espero entender é se você, de fato, entendeu o porquê você está aplicando aquelas técnicas, aquele processo nesses cases, né, que você trouxe, né, ou no que a gente está detalhando aqui na entrevista. Então, quando a gente vai buscar isso, não adianta, né, fez porque estava lá no processo, fez porque eu li um artigo que falava que o processo de design ideal é esse, fiz tudo. Tá, mas por que você fez isso, né? Quais insights você retirou disso? O que te levou a ter essa necessidade, sabe? Assim, na nossa área, é a pergunta, acho que, mais importante que a gente tem uma ferramenta, inclusive, de trabalho, etc., é perguntar por quê. Aí a gente pergunta por quê para todo mundo, para os outros e para a gente também. Né? Por que eu estou fazendo isso? Por quê? E aí, entender essa linha de raciocínio, como você chegou até esse resultado, é muito importante, né, nesse momento da entrevista. Comunicação, né? Acho que, né, até aqui eu já conheci, né? Se você chegou até esse ponto, eu já soube um pouco sobre as suas partes técnicas, eu já estou entendendo mais ou menos como que é a sua linha de trabalho e etc, né? Mas a gente não se conhece ainda, né? A gente só não se conhece. Então, acho que assim, uma boa conversa, né? Sabe, um sorriso fácil, uma energia leve ali, ajuda muito. E eu não estou dizendo para você mudar a sua personalidade, né? Comunicação, às vezes a gente está realmente um pouco mais, a gente é um pouco mais tímido e etc. Faz parte do nosso jeitinho aí, né? Da forma que a gente é. Não estou falando, mas assim, para mudar isso, mas sabe, trazer ali um pouco essa abertura, inclusive mostrar, falar, olha, eu sou tímido mesmo e tal, não sei o que, eu falo um pouco e tudo mais, tudo bem, pronto, né? A pessoa vai, inclusive, te ajudar nesse processo, eu acredito. Né? Eu pelo menos, tentaria. Então, se comunicaria bem, faz parte do nosso trabalho. Acho que a comunicação, né, na nossa área, ela é extremamente importante porque a gente lida, né, com pessoas extremamente diferentes, né, da gente, inclusive, do outro lado. Então, saber se comunicar um pouco, né, saber ali minimamente se portar e etc, né, usar de elementos da comunicação ali para montar seu racional e etc, é muito importante. E acho que na hora da entrevista, eu uso essa parte da comunicação, inclusive, para analisar como você se organiza, sabe? Como você organiza suas ideias, né? Então, isso me ajuda a entender, basicamente, também o como você organiza ali muita parte do seu dia, inclusive, sabe? Se você começa uma história e não termina e etc., eu acho que isso se reflete um pouco na parte de comunicação, né? Então, acho que na entrevista isso é uma das coisas bem relevantes. E, por último, assim, mas, sinceramente, nessa área não menos importante, né? Então, essa bolota até está um pouco maior, é a motivação, sabe? Eu acho que uma das coisas mais maravilhosas que tem na vida é a gente cruzar com pessoas que são positivamente motivadas, né? Que são curiosas, que, sabe, são apaixonadas, né? A gente vê isso no olho da pessoa, né? Não tem jeito. Então, para mim, o objetivo é entender o que te trouxe, né, até essa entrevista, sabe? No fundo, ali é meio que perceber o quanto de tesão você tem, sabe, para estar ali, o quanto você quer aquilo, né? Então, até hoje eu me lembro de um cara que eu conheci em São José dos Campos, né? E a gente chamava ele de Trombeta, né? O apelido dele, Trombeta. E assim, eu lembro que ele entrou em contato comigo e etc, me mandou o portfólio e tudo mais, e assim, não era
não era assim, eu falei, caramba, que da hora, assim, sabe? Tipo, eu falei, nossa, não era assim, o trabalho. Mas ali a parte de comunicação, o e-mail que ele me passou e etc. Depois ele me ligou, inclusive, né? Me procurou na empresa e tudo mais. A empresa pequena, era fácil isso acontecer. Foi uma conversa legal, eu falei, vamos trocar uma ideia. E assim, quando a gente trouxe ele pra gente conversar, sabe, o quanto ele queria estar ali, o quanto com vontade, curioso sobre a empresa e etc., de processo e tal, não sei o que, nesse nosso bate-papo que ele trouxe, não teve nem como eu falar, porra, não dá, sabe, não vou chamar esse cara para trabalhar para cá, porque ele queria muito, assim, sabe, e era fácil de ver, aquele lance que eu falei da gente não ter esses vícios de mercado, não tentar ainda estar sei lá, num estereótipo e etc. E esse cara, ele trouxe assim uma leveza, ele trouxe uma verdade, sabe? Ele realmente estava com vontade de aprender, de entrar naquela área e etc, tudo mais, né? Então, enfim, né, eu acho que isso é extremamente importante mesmo, sabe? E aí, acho que uma dica bem legal, assim, para esse momento de entrevista que é uma puta oportunidade. Você está falando com um especialista, ou com head, etc. É uma ótima oportunidade para você plantar uma semente ali de amizade, sabe? Por mais que não flua, né, que não funcione essa contratação e etc., né, por conta dessa entrevista ou N fatores, mas plantar ali, sabe, esse contato de verdade, genuíno, de troca e tudo mais, eu acho que é muito importante, porque a gente, né, que a gente não sabe o dia de amanhã, e o mundo, ele dá voltas mesmo, mas mais do que isso, sabe, pode ser um ponto de apoio, pode ser realmente uma pessoa ali para você trocar, para conhecer mais sobre o mercado e etc. Então, toda oportunidade é uma oportunidade de a gente fazer ali ter uma conexão um pouco maior, né? Acho que no geral, né, até aqui, assim, no portfólio a gente estava buscando, como eu falei, o que você foi capaz, né? Na entrevista é mais esse lance da gente entender o porquê, né? Por que você fez isso e etc, né? E assim, o que você está buscando, né? Conseguir com isso, porque pô, num júnior, né, a gente avalia muito esse ponto, né? O quanto você quer evoluir, sabe? A gente tenta projetar, inclusive, né, para onde essa pessoa pode ir, né? O quanto ela consegue ali trazer isso para a gente, sabe? Mostrar que ela tem a vida inteira pela frente para evoluir, realmente ela tá com vontade, sabe? Então, acho que na entrevista é mais focado nesse ponto, né? Então, aí vem, beleza, entrei, né? Ok, tô dentro. E agora? Que esperam de mim, né? A gente se pergunta isso pra caramba, assim, né? Tipo, o que eu faço e agora? O que querem comigo? Acho que no dia a dia é onde, de fato, tudo acontece, né? E aqui uma coisa importante, a jornada, ela importa tanto quanto o resultado, né? Então, como eu falei do sorriso fácil aqui, né, quando você tá, né, na empresa também, o dia a dia, criar esse relacionamento, né, ter esse lugar de facilidade de se comunicar, sabe? De manter um dia simples é muito importante. Né? Então, realmente, assim, eu acho que logo de começo, assim, isso importa muito, assim, essa energia, né? Como eu falei, da vontade, mas também tem aqui como a gente leva isso adiante, né? Não pode ser também goela abaixo, né? Ou atropelando todo mundo. Eu acho que esse é um ponto importante. A gente, né, já conhece todo o processo que a gente passou aqui atrás, a gente já conheceu toda a parte de hard skills, então não precisa entrar na empresa tentando fazer propaganda do que você sabe ou não sabe fazer, sabe? Eu acho que isso é um ponto legal, assim. Então aqui a gente está, né, o lead, a gente está mais preocupado com soft skills, assim, e com essa evolução, né, que você está tendo e etc, que a gente está tendo juntos, né. Então, acho que o primeiro ponto é isso, é a vontade de evoluir mesmo, sabe? No começo é natural a gente que a gente fica com receio, né, de atrapalhar alguém, de ficar pedindo ajuda, ou coisa do tipo, sabe? Né, a gente fica com receio de falar às vezes, etc. Mas realmente eu acho que isso, a vontade de evoluir tem que ser maior do que esse receio, sabe? Porque a gente precisa, de fato, se comunicar melhor, né? Então, a gente consegue, assim, pensar, né, se a gente conseguir, né, pensar numa história mais completa, né, a gente consegue entender que cada etapa, né, a gente precisa
traçar novos objetivos, sabe? Cada etapa da nossa vida profissional, a gente tem que reavaliar a rota ali e pensar quais são os nossos objetivos nesse momento que eu estou agora. E nesse momento da nossa jornada como júnior, é o momento de aprender, de aprendizado, de sugar o que tem à nossa volta, sabe? Eu acho que, assim, né, em outros momentos da nossa vida, a gente vai ser provado de outras formas. Mas nesse momento de júnior, eu acredito mesmo que é muito mais demonstrar o aprendizado do que as realizações que a gente, né, tem feito em outras esferas, sabe? Então, mesmo que, sei lá, seja com líder, com alguém de negócio, um head, etc., né, eu acho que, assim, é importante a gente realizar essa troca, né? E aí a vontade de evoluir, eu sinto muito nesse relacionamento, né? O que você está trazendo de novo, o que você está tentando, ou me perguntando mesmo sobre as coisas, etc., sabe? Eu acho que é aí que a gente consegue medir um pouco essa vontade que você tem de crescer, né? E aí eu acho que tem um vínculo bem interessante aí também com esse tal do ownership, né? Que é basicamente você pegar o assunto, se apropriar de um problema, de algo ali, né? E você daquele, não do negócio, né? Não é você se comportar como dono, pelo amor de Deus, né? É você, no que você tem a fazer, é você ser o dono daquilo que você tem a fazer, sabe? Olhar para aquilo que você precisa concretizar e etc., e ser o dono daquilo, né? Então, acho que a coisa mais triste que tem é, sei lá, numa weekly, depois de uma semana ali, eu ficar, né, o seu líder, ou quem for a pessoa, ficar sabendo que você só não fez nada porque você estava com um impedimento ali, etc., que você ficou com receio de comunicar ou coisa do tipo, sabe? Eu acho que se você pensar no produto como um todo, no que você precisa executar, e pensar no que é melhor para ele, né, para ela e etc., você vai ver que ficar quieto não leva a gente a lugar nenhum, né? Então, sabe, dentro das suas responsabilidades, né? Não é você trabalhar demais, você estender seu horário, tem nada a ver com isso, né? É aquele lance de você pegar aquilo e falar, pô, eu quero entregar o melhor, né? O que é o melhor para isso? Na minha forma de pensar, né? Dentro dos meus conhecimentos, o que eu posso entregar para isso daí evoluir, tá? Então, isso também é um ponto que conta demais. Eu acho que durante essa experiência do dia a dia, é uma das coisas que mais impacta, inclusive, porque isso demonstra várias outras coisas, né? Que a gente vai falar também, tipo, sobre força de vontade, sabe? Tipo, iniciativa, ser proativo e etc. Eu acho que esbarra muito nesse lugar, tá? Eu acho que o próximo tópico, eu acho que, assim, independente do momento de carreira, é importante ter contundência, sabe? Eu acho que tem um ponto que é, assim, aqui na D3, né, a gente tem um lugar que a gente registrou, né, quais são as skills da D3, né? Tem duas delas que eu gosto muito, assim, que eu me identifico muito, e uma delas cabe bastante aqui, né, que é o seguinte, eu vou ler aqui, né? Toda transformação exige foco e energia. Chacoalhar grandes estruturas exige contundência para questionar. Suas ideias vão impactar as pessoas, se sua convicção preencher a sala, sabe? Isso é muito foda, assim, porque, mais uma vez, no começo ali, é natural que a gente escute, né? Escute com muita atenção o que outras pessoas acima da gente ali tá trazendo e execute, né? Só que, assim, pô, se o CEO, né, no caso, se o CEO aqui manda você fazer, ou, né, traz um desafio para o seu time de desenvolver um design system para um produto, né? E, pô, mesmo assim, aí você vai lá e fala, porra, design system, cara, tá, lógico que você não vai, né, não vai ser o responsável por isso, mas você tá ali no meio, tá, o design system, da hora. Pô, se o senhor pediu, eu vou fazer o melhor design system da galáxia, vou arregaçar, né? Mesmo que o meu produto não precise, né? Eu acho que esse é o ponto. Óbvio que não. Vá pelo caminho contrário, tá ligado? Tipo assim, observe, você, né, questione, você tá aqui por algum motivo, né? Você chegou nesse lugar dessa empresa e etc por algum motivo. Então, o conhecimento que você demonstrou ali atrás, né, ou mesmo um pouco da bagagem dos seus estudos, etc., são muito importantes para a companhia também. Então, acho que o lance aqui é aquela pergunta mágica de novo: por quê?
Por que diabos a gente precisa disso, sabe? Né? E talvez seja isso, junto com outras pessoas um pouco mais experientes, né, para te dar um pouco mais de embasamento, tente para trazer argumentos, etc. Mas, pô, não deixa de questionar, sabe? Eu acho que trazer o que você acredita, independente se é certo ou errado, né, é importante, sabe? Eu acho que vai ajudar, porque, assim, se você questionar, né, você perguntar e etc., eu acho que, assim, você deve trazer para a mesa, porque acho que assim, tem 3 caminhos que isso pode te levar, né? Primeiro, acho que assim, a pessoa falar, olha, que bom, nota 1, né? Tipo assim, não quero, e faz assim, pá, te dá uma carteirada ali, e aí, tudo bem, né? Tipo, tudo bem não, isso é uma bosta, mas ok, você, né, chegou nesse lugar, tá ali, ninguém morreu, ok, vambora. Segundo pô, interessante a sua ideia, né? A pessoa, né, o grupo pode, interessante e tal, esse questionamento, ok. E ele pode te trazer vários argumentos, até, né, mais embasados do que o seu, e aí, ok também, né? É um feedback, né? E a vida segue. E outra coisa da hora, incrível, pô, por que eu não pensei nisso antes? Realmente, então vamos pensar num caminho mais simples mesmo. Vamos lá, vamos fazer só um style guide aqui nesse momento que eu acho que funciona muito bem, sabe? Então, assim, nas 3 formas de resposta, você vence, assim, você vê, você ganha, né? Você aprende, você evolui. Primeiro que nessa resposta bosta, você fala, tá, ok, eu identifiquei, já sei que esse lugar aqui talvez não seja para mim, então você aprendeu isso, é um aprendizado, né? Depois, no segundo caso, bom também, porque você recebeu feedbacks, né? Então você aprendeu um pouco mais, te trouxe um tipo de visão talvez que tenha sido um pouco mais amplo do que a sua, então isso é super importante também. Pô, e na terceira é isso, alegria, né? Vamos lá, vamos implementar alguma coisa que de fato faz sentido para esse produto. Então, eu acho que assim, colocar na mesa, sabe? Não deixar passar algumas coisas, né? E também se preparar um pouco para argumentar e etc, sabe, trazer ali com uma certa convicção, né, é importante. Assim, por mais que esteja errado, sabe? Eu acho que assim, não importa muito o caminho que a gente vai seguir, sabe? O importante é que a gente acredite nele, né? Em algum momento, se ele se mostrar ruim, a gente vai fazer o movimento, vai trocar. A gente precisa acreditar, precisa levar isso adiante, eu acho, sabe? Um ponto bem importante no dia a dia. Que aí conecta, óbvio, ali, né, com proatividade. Eu acho que, assim, a pior coisa é a pessoa que fica limitada, né? Ela se limita ao que pede. Isso em qualquer nível também de maturidade. No caso do Júnior, proatividade, para mim, é a forma com que essa pessoa interage com o time. Ela tem que, como eu falei, né? Ela tem que querer, né? Então, pô, como que ela se joga, sabe? Como que ela se joga mesmo, né? Ela se liberta ali, se joga nesse mundão. Então, isso para mim é importante, né? Eu acho que eu encaro isso como proatividade da pessoa em se lançar, em fazer e por si, né? Se aventurar. E ao mesmo tempo, até mesmo como a pessoa pede ajuda, sabe? Ela também tem que sabe, se jogar nisso. Ela não dá para segurar um peso que, né, sozinho que não deveria ser dela, sabe? Eu acho que ter essa fluência, sabe, de levantar a mão e pedir ajuda e etc., eu avalio bastante, assim, com uma forma de proatividade, assim, sabe? Tem um ponto, né, que, assim, normalmente, fazer e errar é muito melhor do que ficar parado, né? Então, porque é isso, no erro a gente aprende no mínimo uma vez, no mínimo uma coisa que aprende, né? Com o erro, sabe? Ficar parado não leva a gente a lugar nenhum, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante, assim, né, mais uma vez volta à comunicação. Também tem, eu acho que, pô, você tá ali, borbulhando coisa, né? Eu imagino que esse é um momento novo, então normalmente a gente está realmente ali numa empolgação. A gente está consumindo muita coisa e etc. A gente está aprendendo muito. Acho que levar isso para o seu time também é bem importante, sabe? Acho que conta muito. Eu espero mesmo assim que isso faça, inclusive me ajuda a avaliar o quanto de vontade de evoluir você tem. Compartilhar o que você está consumindo, movimentar os canais de comunicação, sabe? Da sua empresa. Conta bastante, assim, sabe? Né, a gente, como eu falei, a gente, quando tá nesse relacionamento com o Júnior, né, é muito mais sobre esses soft skills, o quanto a gente está
fazer esse relacionamento acontecer e, lógico, sentindo contigo o quanto você está se projetando para o futuro, se projetando ali para frente, etc, sabe? O quanto você está se puxando também. Então, proatividade, eu acho que tem muito nesse momento dessa avaliação, né, do que a gente espera. E por último, tem um ponto que eu espero realmente é paciência, sabe? Acho que ninguém no mundo mais tem paciência. Ninguém, né? É impressionante o quanto a gente é maluco por ver resultado rápido, assim, sabe? Então, não sei se é paciência, resiliência, sei lá, né? Eu acho que, assim, todo mundo quer sair desse status, desse lugar, né? Desse pedaço da nossa jornada, desse recorde júnior, ir para pleno. Todo pleno quer ir para sênior, todo sênior quer ir para algum lugar, e etc. E tem um monte de, assim como nas outras áreas, né? Um monte de promessas muito loucas aí, de te ajudar a passar de um nível para o outro em tanto tempo, e etc. e tudo mais. Técnicas, dicas e sei lá o quê. E muitas pessoas, inclusive, que usam até mesmo essa própria concorrência do mercado aquecido para fazer esse jogo, né? Tentando salários aí, etc. E acabam caindo numa cadeira, numa posição acima do que estão preparados, né? E acabam metendo os pés pelas mãos, assim, sabe? Eu acho que isso sem ter essa devida bagagem, assim, isso é muito ruim, né? Eu quero, no Júnior, assim, eu acho que eu quero ver, como eu falei, vontade de fazer, sabe? É vontade de estar ali, é vontade de sujar a mão de óleo mesmo, é vontade de enfiar a mão num buraco e sair com umas picadinhas no braço, sabe? Essa curiosidade, né? É muito mais esse brilho no olho, esse tesão mesmo de fazer, do que, sabe, assim, aliás, querer, é o brilho no olho, assim, a vontade de fazer melhor, né? De fazer melhor, do que, de fato, essa corrida para ser alguém maior, né? Eu acho que, aquele lance, não tem vitória sem luta, né? Então, eu, por exemplo, é isso, assim, quando eu saí de São José lá para vir para a empresa que eu tô hoje, eu já tinha 15 anos, eu acho, né? Eu era sênior e etc. em várias áreas, tá? Em várias áreas, eu acho. Mas, assim, eu ainda, na minha condição de designer, de product designer, eu ainda não tinha essa segurança, inclusive, se eu era sênior. Isso há anos, com anos de experiência, assim, porque o contexto que eu estava inserido, né, ele me propiciava alguns desafios, e assim, eu realmente acreditava que eu tinha muito mais a aprender, assim, sabe, sobre os processos de fato e etc, sobre como eu falei, essa bagagem. Então, não adianta, eu acho que assim, a gente tem que querer, né? A gente tem que estar assim, com vontade mesmo de fazer acontecer, né? A gente tem a vida inteira pela frente, de certa forma, né? E é importante que a gente construa, nesse primeiro momento, uma base muito sólida para quando a gente for né, quando a gente conquistar outras casinhas, a gente não se estagnar, sabe? Não cair no lugar de autossabotagem, sabe? A gente não pode querer acelerar os processos, né? Não dá para se alegrar assim só com uma promoção pela promoção, entende? Eu acho que a gente tem que querer e tem que estar pronto para as responsabilidades, né? Então, e é assim, eu acho que o mais maravilhoso é a gente perceber isso, sabe? Só perceber. De repente a gente percebe que que a gente ampliou o nosso espectro, que a gente ampliou onde a gente está tocando, que a gente ampliou a nossa influência, assim, sabe? Um pouco. Essa, acho que é uma graça muito foda, assim, na nossa vida. É perceber que a gente evoluiu e não buscar somente, sabe, cegamente esse próximo passo. Né? Eu acho que a gente tem que ir um pouco mais com calma, assim, sabe? Nesse processo de casinhas, etc., para não dar muito ruim, sabe? Né? Já tive algumas experiências, assim, em alguns momentos da minha vida, assim, que acelerei, né, em alguns lugares sei lá, não consegui gerar uma conexão, entende? E aquilo não foi positivo para mim, né? E tive que fazer movimentos para ir para o lado e ir para o outro, e etc., para que eu conseguisse desenvolver melhores as habilidades que eu precisava para aquele momento, tá? Então bom, acho que nem sei o que aconteceu em relação ao tempo aqui, mas basicamente era são os 3 tópicos que eu queria trazer, né? E, enfim, quem espera à vontade para trazer questões e etc. Obrigado, gente. Que aula, minha gente, que aula, que aula. Espero que vocês tenham gostado aí né, do que o Bruno trouxe aí pra gente. Acho que é muito enriquecedor a gente saber, né, que a gente pode ver naquela última imagem que o Bruno mostrou ali, que grande parte, ou se eu não me engano, todas elas eram basicamente soft skills.
né? Nós não estamos falando de técnica de Figma, de arredondar botão, de escolha de fonte, de absolutamente nada. Tudo isso é um caminho, de fato, né? Essas soft skills é um caminho que te levam a descobrir essas hard skills, a aperfeiçoar essas hard skills. Assim. Então, espero que a galera tenha entendido muito, né, de toda a sabedoria que a gente trouxe. Bruno, meu querido, tem aqui uma meia dúzia de perguntas aqui que a gente foi anotando. Não sei como é que tu tá de tempo, a gente pode ir fazendo aqui. Tranquilo, cara. Opa, Vamos lá. vambora. Então, assim, ó, a Karen, na verdade, fez uma pergunta bem interessante aqui, que eu acho que a resposta estava até um pouco nisso que a gente falou agora, né? Já trabalhei em serviços muito distantes de design, e eu não sei se eu deveria colocar isso no meu currículo, mas essas experiências me ensinaram muitas coisas. Eu acho que a gente falou agora sobre soft skills, né? Mas, Exato. enfim, eu queria que respondesse essa aí pra gente. Pô, eu acho que aquele lance, né? Acho que tudo vai em direção a que é uma boa história, né? Então, assim, tudo é experiência. A gente está mudando de área. Eu acho que, com certeza absoluta, a gente tem coisas ali que a gente consegue identificar e trazer para nossa realidade, sabe? Se realmente essa foi a vivência que você teve, eu acho que vale sim trazer, né? E aí focando exatamente na mensagem que você quer passar, sabe? Analisando o mercado, analisando a posição e etc. que você quer atingir, como você consegue transformar essa mensagem em alguma coisa interessante e relevante para o nosso dia a dia. Né? Eu acho que super vale a pena. Boa, boa. O Igor Souza, ele mandou: estou estudando há quase 2 meses e me sinto muito perdido e com medo de não ser suficiente no meu futuro emprego. Não é bem uma pergunta, é quase um desabafo, mas é muito do que a gente vê no mercado, né? A gente está passando por um mercado muito aquecido de design. O LinkedIn mostra o tempo todo muita gente autoevoluída e que vai, sabe, né, sempre se vendendo de uma forma muito boa. Isso acaba trazendo alguma insegurança para quem está começando, né? E até citaram agora há pouco ali, né, de cursos que te ensinam a trabalhar na gringa ganhando $10.000 e cursos de júnior a sênior em 30 dias. Então, né, acho que é muito diferente de tudo que a gente vê. O LinkedIn é o Instagram do business, né? Então, é muito mais bonito do que é na verdade, né? É real, cara. É real, é real. E assim, porra, é natural, inclusive, tá? Você não tá sozinho nessa, não, cara. Assim, independente da. Acho que independente do momento da nossa jornada, em vários momentos, a gente vai vai se sentir inseguro mesmo, né? E vai sentir que a gente não é capaz e etc. O grande lance é como a gente lida com esse tipo de sentimento, sabe? E aí que a gente vai aprendendo durante a nossa jornada. Mas, porra, você falou, Fabiano, eu acho que assim, rede social, cara, rede social é a pior desgraça da vida, sabe? Realmente, Veneno. por isso que eu tô nesse processo de tentar me afastar um pouquinho, até mesmo do LinkedIn e tudo mais. A gente tem que filtrar muito bem, porque, pô, enfim, né, eu falo isso com vários amigos, né, minha esposa e etc. Se a gente olhasse só o que está ao nosso redor aqui, mas mesmo que seja da nossa família, do nosso trabalho, né, do ciclo que a gente tem aqui, nós nos sentiríamos muito melhores, inclusive, eu acho, sabe? Porque tanta coisa incrível acontece aí, e muito fake, inclusive, né? Muita coisa fake, que a gente se coloca nesse lugar de muito menor, assim, sabe? Porra, caramba, na minha vida não é tanto brilho assim, sabe? Tipo, né? Caramba, mano, olha só o processo que essa pessoa, olha que design maravilhoso, olha que coisas incríveis que tá todo mundo fazendo. Só que, bicho, é o mundo inteiro que tá acontecendo dentro da sua tela de computador, né? Então, não dá para pegar isso como referência, não. E assim, troca ideia, cara, sabe? Eu acho que, assim, eu tô num processo para fazer uma melhoria aqui no meu inglês, por exemplo, né? E, cara, eu só consigo ver pequenas melhorias de verdade quando eu consigo trocar com alguém, sabe? Quando eu envolvo outras pessoas nesse meu processo de aprendizado, né? Então, pegar uma pessoa, como eu falei, né? Aproveita pelo menos o que essas redes sociais têm de bom, não só os posts, mas algumas pessoas que estão lá dentro, e usa para fazer esse bom relacionamento, sabe? Né? Isso vai te ajudar a te mostrar o caminho também, etc, sabe? A trocar um pouco mais e se sentir um pouco mais seguro para dar um próximo passo. Acho que quando eu, né, fiz a mudança para Head Design, né, na época o Hassu, né, que era o dono o dono da Meiuca, me falava muito disso, assim, sabe? Brunão, troca ideia com outros líderes de design também, sabe? Tipo, né, não fique sozinho, né? Você vai criar problemas para si, você vai achar que você é muito pior, tá ligado?
troca ideia, olha como a outra pessoa faz, você vai ver que o negócio é mais de boa do que parece, entendeu? Nas redes sociais a gente mete um monte de palavra difícil lá, tudo fica complexo, né? Então, é mais simples do que parece. É muita maquiagem. Troca, cara. Boa. Todo mundo é pessoa, sabe? Tudo é pessoa, cara. Então, é isso, relacionamento. É bem isso, cara. A Larissa de Doni, ela deu inclusive uma dica aqui, né? Eu acho que cabe muito por isso, eu acho que completa muito o que tu acabou de falar, né? Se for uma possibilidade, minha dica é pedir para um amigo que já é designer revisar o teu portfólio. E o Bruno acabou de citar isso, né? De, cara, vai lá, vai na inbox de alguém lá que tu admira, pô, assim, pô, eu sou júnior, tô começando, dá uma olhada aqui, me dá umas 3, 4 meses de dicas aí para, né, para o que eu posso melhorar, porque tem uma galera, e eu não vou lembrar agora quem foi que comentou aqui no chat, me desculpa, eu acho que foi o Everton, que falou que a comunidade de design ela é muito aberta, assim, né? Existem, e como em todo lugar, tipo, sempre tem ali a laranja podre, mas tem uma galera que é muito boa que está querendo ajudar, né? Então, não tenham vergonha, acho que a vulnerabilidade ela tá aí para ser mostrada, né? E a gente não tem que ter medo de se mostrar vulnerável, de se mostrar que está começando. Né? Cara, é isso, sabe? É ser você mesmo, assim, sabe? Eu acho que é bem importante isso que você falou, cara, porque, lógico, tem muita gente que chega ali no LinkedIn querendo um trampo, assim, desesperadamente e tal, não sei o quê, sabe? Tipo, esse é o tipo de mensagem que é complicado a gente lidar, né? Porque a gente, né, acaba recebendo lá. Agora, meu, se alguém chega pedindo um help mesmo, sabe? Vamos só trocar uma ideia. Eu sou júnior, eu queria entender um pouco mais. Pô, é muito da hora, sabe? É muito legal mesmo. Esse evento que a gente tá fazendo aqui hoje é muito legal, sabe? Porque é uma troca real e eu adoro fazer isso, de verdade. Assim, no meu dia a dia, com todo mundo, assim, eu tento deixar a porta o mais aberta possível para trocar, sabe? Não importa se é trocar sobre um detalhezinho, se é para trocar uma ideia sobre sei lá, uma estratégia da empresa, o que eu estou pensando, qualquer coisa. Eu acho que assim, eu realmente acredito que liderança, assim, pessoa, né, com um pouco mais de experiência, mais bagagem de mercado, esperam isso, sabe? Gostariam de ser acionados, inclusive, para esse tipo de troca. Massa, massa. E a comunidade inteira ganha, né? Tipo, porque tu tá, tu Caralho. tá, tu tá realmente mostrando ali, ó, quase que dando um caminho assim, pô, as boas práticas são assim, o mercado tá assim, e assim, e assim. Então vai meio que dando o caminho das pedras ali, né? Eu acho que realmente isso aí de buscar realmente quem é a pessoa experiente, né? E buscar e querendo ou não, se realmente é um júnior ali que já acaba sendo um pouco prodígio, é uma puta ponte. Né, pô, o cara vai lá, oh, beleza, eu tô aqui com uma galerinha aqui que eu quero colocar de júnior, esse cara aqui parece que tá despontando, vai que daqui a pouco cai em algum lugar legal aí que tende a despontar mais ainda, né? Exato. Isso mesmo, Bom, cara. o Nilo Torres, agora uma pergunta de fato. Quais são os principais pontos de evolução que você acredita ser essencial em um júnior? Boa pergunta. Boa pergunta. Pontos de evolução, ó, assim, como eu falei, acho que na lida, né? No dia a dia ali, né? Eu realmente acredito nessa evolução de soft skills aí, sabe? Eu acho que é um pouco mais sobre comportamento, né? Porque sei lá, a pessoa que é júnior, eu acho que ela, como eu falei, ela tá um pouco mais distante ali, né, na parte de execução. A partir do momento que a gente começa, sabe, a discutir, a trocar, e eu vejo ela envolvida em assuntos um pouco mais amplos do que aquela entrega, eu acho que sabe, é o pontapé ali para a gente começar a avaliar isso de maneira um pouco mais ampla também, né, mais próxima. Então, eu acho que é isso, assim, ó, o quanto o seu olhar ele vai ficando um pouco maior do que o que você tem para fazer, assim, sabe? Para mim é um ponto bem relevante, assim, pô, eu tenho uma tela para montar, eu tenho, né, isso aqui para fazer. Onde isso vai impactar, sabe? É aquelas perguntas dos porquês, né? O quanto mais tentativa de ser profundo, né, no que você está fazendo, encontrar um propósito, qual é o ponteiro que você quer mexer com aquilo, né? O que vai te, né? Você vai levar você vai montar aquela interface, mas o que você espera de fato que aconteça em relação à entrega de valor? Eu acho que é isso, pensar um pouquinho maior, né? Quanto maior você conseguir ir um pouquinho mais profundo e tudo mais, eu acho que esse é um ponto de evolução que eu espero realmente, né, ver. Eu acho que tem ali, como eu falei, tem a ver com o ownership. O tamanho da bola do ownership ali não é à toa, né? Então, eu acho que esse é um ponto principal, assim, na lida, o que a gente espera de ponto de evolução. Sei lá. Nossa. Se eu Espero ter posso, respondido. se eu puder adicionar uma coisa aqui, Bruno, no que tu falou,
muita galera que está começando e que vê, você está de novo aqui o LinkedIn, ou acaba vendo imensos dribble shots da vida aí, entende o design como algo visual, porque de fato, no fim, ele vai ser uma tela do aplicativo, de um site, o que quer que seja que a gente estiver desenvolvendo. Mas eu acho, Anilo, um pouco, meio que complementando isso que o Bruno falou, entender o design como solução de problema. No fim do dia, a gente está solucionando um problema, seja ele qual for, sabe? Então, a partir do momento que tu tem esse mindset de, ok, eu não estou aqui desenhando uma tela, a minha tela vai ser a solução, vai ser o resultado dessa solução que eu estou criando, né? Eu acho que nisso tudo, juntando essas soft skills que o Bruno falou, de tudo isso aí, com esse entendimento de design, como, né, a concepção de design como resolução de problema, eu acho que, na minha visão, seria esses pontos de evolução mesmo, assim, sabe? Cara, tem um negócio legal, assim, sabe quando a gente tá na escola, que a gente não sabe matemática e a gente colou, e aí o professor vem com aquela expressão, com aquele problema gigante, a gente coloca o resultado, e é isso. Aí, sabe, eu acho que a nossa vida é isso, cara. Quando a gente, de fato, começa a curtir o processo, saca? Aí a gente tá crescendo, cara. A gente tá evoluindo. Massa. O Everton, ele fez uma pergunta aqui. Eu vou te confessar, Everton, que eu não entendi muito bem, tá? Mas se puder explicar, ele mandou: o Júnior não precisa ter todas essas coisas. Para mim, conta mais essa parte dos círculos laranjas e um básico de design. O Júnior pode ser treinado nas questões mais técnicas? Pergunta do Nilo ajudaria bastante a ter essa expectativa. Desculpa, Everton, eu acabei não compreendendo, Bruno. Não sei se tu, né? Quer ler de novo, cara? Como você não entendeu, você já leu ela rápido, tá ligado? E aí ferrou. Desculpa. Foi mal. O Everton mandou assim, ó, o Júnior não precisa ter todas essas coisas. Para mim, conta mais essa parte dos círculos laranja e um básico de design. O Júnior pode ser treinado nas questões mais técnicas? A pergunta do Nilo ajudaria bastante a entender essa expectativa. Cara, olha lá. Ok. Ele, na verdade, a gente já respondeu ali. É isso. E sim, cara, E a parte de técnicas, a gente deve, inclusive, né, ser treinado, ser evoluído e etc, sabe? A gente não tem condições, é impossível a gente chegar júnior sabendo de todas as técnicas de design, assim, sabe? A gente pode ter lido, pode ter estudado, mas assim, a gente não tem experiência, não tem bagagem ainda. Então, é a vida mesmo ali que vai mostrar pra gente esse tipo de evolução. E sim, né? Como a gente já falou, softwares, ferramentas, sistemas, sei lá o que, nascem todos os dias, nascem e morrem todos os dias, inclusive, né? Então, acho que é importante, sim, a gente se apegar mais, né, nesse crescimento de soft skills, e hard skills, elas vêm e vão, inclusive, sabe? Eu acho que, né, a gente vai mudando, vai criando outros processos, né? O importante é esse racional. Acho que é isso mesmo. Mas a gente tem mais 3 aqui, só porque a gente já está fora do tempo aqui, mas a Karen, eu não vou saber pronunciar o teu sobrenome, Karen, desculpa. Karen Neuvert, desculpa se não é assim. O Júnior deve focar em um aprendizado horizontal ou em T? É difícil ser aprofundado enquanto estudamos muitos assuntos. Como poderíamos melhorar isso em nossos estudos? Isso é uma boa questão. Eu acho que. Vou falar depende é osso, né? Mas depende muito se você já tem uma visão de onde você quer. Eu sou, ok, eu quero trabalhar na área de comunicação especificamente com research, por exemplo. Especificamente com, né? Eu acho que se você já tem essa visão, vai fundo, sabe? Mete a cabeça sem dó e vambora. Eu acho que nesse momento é melhor a gente ter uma visão um pouco mais generalista, sabe? É melhor. Eu acho que assim, a gente normalmente tem uma aptidão maior para algum assunto, e aí, legal, a gente vai descendo nele. Mas é muito importante a gente ter essa visão toda, sabe, do negócio. Eu realmente acho isso. Para mim, o lugar que eu mais, como eu falei, mais aprendi na minha vida foi na empresa que eu tive em São José, né, na Fox, porque eu pude vivenciar todas as áreas da empresa, até comercial, sabe? E, eu trago isso para minha vida absurdamente. Tudo que eu faço hoje é uma soma dessa experiência que eu tive em várias áreas. Então, acredito de verdade, quanto mais você conseguir ampliar a sua linha de raciocínio, é melhor, mas respeitando, eu acho que, né, o que você ali tem um maior tesão para fazer. Boa. E o Nilo, ele mandou, como
como faço quando a empresa não tem uma maturidade nos processos de design? Ou seja, quais caminhos que vocês foram amadurecendo os processos da empresa? Ó, assim, quando a empresa não tem maturidade de design, você é júnior e não, né, assim, e não tem ninguém ali junto contigo, sabe? Primeiro, né? Eu acho que assim, se você tem uma estrutura junto contigo, a empresa não tem uma maturidade de design, mas você tem uma mínima estrutura que está começando a ser montada, tem alguém que está no nível acima de você, essa pica não é sua, sabe? Tipo, esse é o lance, né? Tipo, não é sua responsabilidade fazer com que a estrutura cresça. É lógico que a gente pode contribuir, né? E aí o chapter, e aí essa troca, ou entre squads, entre times, entre o mesmo departamento, dependendo do lugar, é muito importante, porque quanto mais a gente discute, né? E a gente mais compartilha isso com o time fora da nossa camada de design, mais a empresa vai aprendendo e mais a empresa vai se modificando também, né? Se você está no lugar, né, e aí assim, a empresa não tem uma estrutura nenhuma acima de você ali, não tem maturidade, etc., que acontece muito, muito mesmo, eu já estive nesse lugar, aí, como eu falei, eu acho que é válido você ir buscar na comunidade um certo apoio, sabe? E aí começar a entender um pouco mais com esses pares fora da estrutura que você está, e dentro dos seus conhecimentos, fazer aquele exercício de compartilhar. Quanto mais compartilhar, a empresa acho que vai evoluindo junto contigo, sabe? Quanto mais você consegue compartilhar com as demais áreas o seu aprendizado, mais a empresa vai aprendendo também, né? E aí eu acho que essa estrutura vai sendo construída junto. Boa, boa, boa. Finalizamos as perguntas. Acho que dei uma olhada rápida aqui e não temos mais nenhuma nova. Bom, acho que então estamos encerrados aqui por hoje. Brunão, querido, muito obrigado, cara. Acho que foi uma puta aula aí que a gente teve. Para tipo, a galera que está começando aí, até para, né, para quem já está muito tempo no mercado aí, tipo, sempre é bom ouvir o outro lado, sempre é bom ouvir o par, como eu tô acabando de falar. Acho que a gente teve aí né, uma baita noite aí para aprender um pouco mais, para compartilhar a experiência. O chat hoje foi bem interativo, depois eu não sei se tu quer dar uma olhada ali, mas teve uma galera compartilhando um monte de mensagem ali, foi muito legal. Gente, e muito obrigado aí, a gente chegou a quase 40 pessoas hoje, já foi o dobro do nosso primeiro evento, então, né, a gente está bem feliz aí, e agora a gente já está planejando um próximo evento aí nos próximos mês e meio, 2 meses, mas aí a gente comunica todo mundo lá na comunidade. Então, gente, muito obrigado, boa noite para vocês, um bom resto de semana e a gente se fala aí. Até mais. Valeu.